I am grateful for the trust Sinto-me grato pela confiança em mim depositada para falar ao sacerdócio de Deus no mundo inteiro. Sinto o peso dessa oportunidade porque tenho conhecimento da confiança que o Senhor depositou em vocês. Ao aceitarmos o sacerdócio, recebemos o direito de falar e agir em nome de Deus. Esse direito somente se tornará realidade ao recebermos inspiração de Deus. Só então poderemos falar em nome dele. E só então poderemos agir em seu nome. Vocês podem ter cometido o erro de pensar: isso não é tão difícil, posso receber inspiração se for pedido que faça um discurso ou sempre que eu der uma bênção do sacerdócio. Ou o jovem diácono ou mestre pode sentir-se reconfortado ao pensar: quando eu for mais velho ou quando eu for chamado para ser missionário, então saberei o que Deus deseja que eu diga ou faça. Pense no dia em que terão de saber o que Deus diria e o que Ele faria. Esse dia já chegou para todos nós, onde quer que estejamos em nosso chamado no sacerdócio. Passei a infância numa área da missão durante a Segunda Guerra Mundial. Os membros moravam bem distantes uns dos outros e havia um rígido racionamento de gasolina. Eu era o único diácono do ramo. Os membros entregavam seus envelopes de oferta de jejum ao presidente do ramo quando iam para a reunião de jejum e testemunhos em nossa casa. Aos 13 anos de idade, mudamos-nos para Utah e fomos morar numa grande ala. Lembro-me de minha primeira designação de visitar a casa das pessoas para coletar a oferta de jejum. Olhei para o nome escrito num dos envelopes e notei que o sobrenome era o mesmo de uma das 3 testemunhas do livro de Mórmon. Então eu bati na porta com confiança. O homem abriu a porta, olhou para mim, fez uma careta e mandou-me embora aos berros. Saí dali cabisbaixo. Isso aconteceu há mais ou menos 70 anos. Mas ainda me lembro do sentimento que tive naquele dia, na porta de entrada, de que eu deveria ter feito ou falado alguma coisa. Se eu tivesse pelo menos orado com fé antes de sair daquele dia, talvez eu tivesse sido inspirado a permanecer um pouco mais naquela porta, sorrir e dizer algo do tipo: que bom ver o Senhor. Obrigado pelo que o Senhor e sua família doaram no passado. Gostaria muito de vê-lo no próximo mês. Se eu tivesse dito e feito isso, ele poderia ter ficado ainda mais irritado e até mais ofendido. Mas sei como eu teria me sentido. Em vez de sentir tristeza ao sair dali, poderia ter sentido na mente e no coração o sereno reconhecimento do Senhor. Fizeste bem. Todos devemos falar e agir em nome de Deus nos momentos em que nosso julgamento por si só, sem a inspiração, não for suficiente. Esses momentos podem chegar quando não tivermos tempo para preparar-nos. Isso acontece frequentemente comigo. Aconteceu há muitos anos em um hospital quando um pai me disse, a mim e a meu companheiro, que os médicos lhe disseram que sua filha de 3 anos, gravemente ferida, morreria dali a alguns minutos. Ao impor as mãos sobre um ponto da cabeça dela que não estava coberto de ataduras, eu tive de saber, como servo de Deus, o que Ele queria que eu fizesse e dissesse. As palavras vieram à minha mente, aos lábios, de que ela viveria. O médico que estava ao meu lado ficou furioso e pediu-me que saísse da frente. Saí daquele quarto do hospital com um sentimento de paz e amor. A menininha sobreviveu e caminhou pelo corredor para assistir a uma reunião sacramental no último dia em que passei naquela cidade. Ainda me lembro da alegria e satisfação que senti pelo que eu tinha dito e feito a serviço do Senhor por aquela menininha e sua família.
A diferença dos meus sentimentos no hospital e da tristeza que senti quando me afastei da porta daquele irmão, quando diácono, resultaram do que aprendi a respeito da relação existente entre a oração e o poder do sacerdócio. Quando diácono, eu ainda não tinha aprendido que o poder de falar e agir em nome de Deus exige revelação e que para contar com ela quando necessário, precisamos orar e empenhar-nos com fé para termos a companhia do Espírito Santo. No dia anterior ao dia em que fui àquela porta coletar a oferta de jejum, eu tinha feito minhas orações ao me deitar. Mas nas semanas e nos meses que precederam aquele telefonema do hospital, eu tinha seguido um padrão de oração e esforço que, tal como o presidente Joseph F. Smith ensinou, possibilita que Deus nos dê a inspiração necessária para que tenhamos poder no sacerdócio. Ele explicou em termos simples. Não precisamos clamar a Ele usando muitas palavras, não precisamos cansá-lo com longas orações. O que precisamos e devemos fazer como os santos dos últimos dias, para o nosso próprio bem, é procurá-lo frequentemente para testemunhar a Ele, que nos lembramos dele e que estamos dispostos a tomar sobre nós o seu nome, guardar os mandamentos e trabalhar com retidão. Então, o presidente Smith nos disse que, pelo que devemos orar como seus servos comprometidos e falar e agir em nome de Deus. Ele disse, o que pedem em sua oração? Orem para que Deus os ouça, para que Ele atenda às suas orações. Não se trata tanto de quais palavras usar, mas exigirá certa paciência. Trata-se de abordar o Pai Celestial com a intenção de sermos reconhecidos por Ele pessoalmente. Ele é o Deus acima de todos, o Pai de todos, mas está disposto a dedicar toda a sua atenção a um de seus filhos. Talvez seja por isso que o Salvador usou as palavras, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. É mais fácil ter o devido sentimento de reverência quando estamos de joelhos ou com a cabeça baixa. Mas é possível sentir que estamos nos aproximando do Pai Celestial de modo menos formal e até em oração silenciosa, como frequentemente teremos que fazer ao servirmos o sacerdócio. Haverá barulho e pessoas ao nosso redor durante a maior parte do dia, nas horas em que estamos acordados. Deus ouve nossas orações silenciosas, mas temos que aprender a nos abstrair das distrações, porque no momento em que precisamos nos conectar a Deus, talvez não seja uma hora calma. O presidente Smith sugeriu que precisaremos orar para que Deus reconheça o nosso chamado para servir a Ele. Ele já conhece o nosso chamado com todos os detalhes. Foi Ele que nos chamou. E ao orar a Ele sobre o nosso chamado, Ele vai nos revelar mais para o nosso conhecimento. Vou dar um exemplo do que um mestre familiar pode fazer ao orar. Vocês já devem saber que precisamos visitar a casa de todos os membros, exortando-os a orarem em voz alta e em segredo e a cumprirem todas as obrigações familiares. Zelar sempre pela igreja, estar com os membros e fortalecê-los, certificar-se que não haja iniquidade na igreja, nem aspereza entre uns e outros, nem mentiras, maledicências ou calúnias. Certificar-se de que a igreja se reúna humilde e também certificar-se que todos os membros cumpram seus deveres. Portanto, até mesmo para o mestre familiar experiente e seu companheiro júnior, isso é claramente impossível sem a ajuda do Espírito Santo. Pense nas famílias ou mesmo nas pessoas a quem vocês foram chamados a servir. O julgamento humano e as boas intenções não serão suficientes. Por isso, precisamos orar ter um meio de conhecer o coração das pessoas para saber o que há de errado na vida e no coração daquelas pessoas que não conhecemos muito bem. Precisaremos saber o que Deus gostaria que fizéssemos para ajudá-las e fazê-lo da melhor maneira possível, sentindo o amor de Deus por elas. É devido ao fato de termos chamados de sacerdócio tão difíceis e importantes que o presidente Smith sugere que oremos, sempre pedindo a Deus que nos abençoe com seu Espírito. Precisaremos do Espírito Santo não uma vez, mas o máximo que Deus nos possa conceder como companheiro constante. É por isso que devemos orar sempre para que Deus nos guie em nosso serviço a seus filhos.
Como não podemos alcançar nosso potencial no sacerdócio sem que o Espírito esteja conosco, vocês são um alvo pessoal para o inimigo de toda a felicidade. Se ele conseguir tentá-los a pecar, poderá diminuir seu poder de ser conduzidos pelo Espírito e assim reduzir seu poder no sacerdócio. É por isso que o presidente Smith disse que devemos orar sempre para que Deus nos alerte e nos proteja contra o mal. Ele nos adverte de várias maneiras. As advertências fazem parte do plano de salvação. Os profetas, apóstolos, presidentes de estaca, bispos e missionários, todos eles erguem a voz de advertência para que escapemos da calamidade por meio da fé em Jesus Cristo, do arrependimento, da realização e do cumprimento de convênios sagrados. Como portadores do sacerdócio, todos nós fazemos parte da voz de advertência do Senhor. Mas precisamos dar ouvidos à advertência. Não sobreviveremos espiritualmente sem a proteção da companhia do Espírito Santo em toda a nossa vida. Precisamos orar por ela e empenharmos para tê-la. Somente com esse guia poderemos encontrar o rumo no caminho estreito e apertado ao atravessar as névoas do mal. O Espírito Santo será nosso guia ao revelar-nos a verdade quando estudarmos as palavras dos profetas. Obter essa orientação exigirá mais do que simplesmente ouvir e ler as Escrituras. Temos que orar e esforçar-nos com a fé para incutir as palavras da verdade em nosso coração. Precisamos orar para que Deus nos abençoe com seu Espírito, para que nos conduza a toda a verdade, que nos mostre o caminho certo. É assim que Ele vai divertir-nos e guiar-nos para o rumo certo na vida e em nosso serviço no sacerdócio. A Conferência Geral proporciona uma excelente oportunidade para que o Senhor fortaleça nosso poder e servir no sacerdócio de Deus. Podemos preparar-nos por meio da oração, como tenho certeza que fizeram para esta conferência. Podemos unir nossa fé com a fé daqueles que vão orar nessa conferência, pedindo muitas bênçãos para muitas pessoas, que vão orar para que o Espírito esteja com o profeta como o porta-voz do Senhor. Vão orar pelos apóstolos e por todos os servos chamados por Deus. Isso inclui vocês, desde o mais jovem diácono ao mais experiente sumo sacerdote, e também alguns, tanto jovens quanto idosos, que em breve podem ir para o mundo espiritual e ouvirão: bem está, servo bom e fiel. Essa saudação será concedida a alguns que se surpreenderão com ela. Talvez jamais tenham ocupado um ofício elevado no reino de Deus na terra. Alguns talvez tenham sentido que viram poucos frutos de seu trabalho ou que algumas oportunidades de serviço nunca lhes foram dadas. Outros podem sentir que seu tempo de serviço nesta vida foi muito curto do que eles esperavam que fosse. Não será ofício ocupado ou tempo de serviço que será pesado na balança do Senhor. Sabemos isso por causa da parábola contada pelo Senhor sobre os trabalhadores da vinha, na qual o pagamento foi o mesmo, independentemente de quanto tempo ou de onde serviram. Eles serão recompensados pelo modo como serviram. Conheço um homem cujo serviço na vinha, um amigo querido, chegou ao fim ontem à noite. Ele foi submetido ao tratamento de câncer por muitos anos. Nesses anos de tratamento, em tempos de muito sofrimento, ele aceitou o chamado de realizar reuniões com membros de sua ala cujos filhos não mais moravam com eles. Algumas eram viúvas. Seu chamado era o de ajudar aquelas pessoas a encontrar consolo no convívio social e no aprendizado do Evangelho. Quando foi informado do seu triste prognóstico final de que teria pouco tempo de vida, seu bispo estava em viagem de negócios. 2 dias depois, ele enviou uma mensagem para o bispo por meio do seu líder de grupo de sumo sacerdócio, dizendo o seguinte sobre sua designação: sei que o bispo está fora da cidade, por isso pus-me a trabalhar. Planejo fazer uma reunião para nosso grupo na segunda-feira que vem. 2 membros podem levar-nos para um passeio até o centro de conferências. Podemos pedir a alguns membros que os levassem de carro, que alguns escoteiros empurrassem as cadeiras de rodas. Dependendo de quem se inscrever, pode ser que tenhamos adultos suficientes para fazer isso por nós mesmos, mas seria bom saber que teremos o apoio de outras pessoas se necessário.
Também seria bom realizar uma boa noite familiar para os ajudantes levarem sua própria família também. De qualquer forma, informe-me antes que eu divulgue o plano. Obrigado. Então ele surpreendeu o bispo com um telefonema. Sem falar de sua própria situação ou de seu empenho valoroso, perguntou: Bispo, algo mais que eu possa fazer por você? Somente o Espírito Santo poderia ter lhe permitido sentir o fardo do bispo, quando seu próprio fardo era tão pesado. E somente o Espírito lhe teria possibilitado criar um plano para servir a seus irmãos e irmãs com a mesma precisão com que costumava planejar as atividades escoteiras quando era jovem. Com uma oração fervorosa, Deus pode nos conceder poder no sacerdócio em quaisquer circunstâncias em que nos encontremos. É simplesmente requerido que peçamos com humildade para que o Espírito nos mostre o que Deus gostaria que disséssemos e que fizéssemos. Então devemos fazer essas coisas e continuar vivendo de modo a parecer esse testemunho. Presto meu testemunho de que Deus, o Pai, vive, que Ele nos ama e que ouve nossas orações. Presto testemunho de que Jesus é o Cristo vivo, cuja expiação possibilita-nos sermos purificados e assim nos tornarmos dignos da companhia do Espírito Santo. Testifico que com nossa fé e diligência poderemos um dia ouvir as palavras que nos trarão alegria. Bem-estar, servo bom e fiel. Oro para que recebamos a maravilhosa bênção do Mestre, a quem servimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém.